Charles Fábia, ele é pastor de teologia no IAN, Instituto Adventista de Ensino, no Nordeste, é isso? Isso. E hoje Isso. também conhecida como FADBA, né? Faculdade Adventista da Ah, Bahia. Fábio. Ok. Ele tem duas filhas, é isso? Isso. Duas Bruna filhas aí, e lembrei Brenda. direitinho. E o pastor, ele, se eu não me engano, você é doutorando em Isso. missiologia? Em ministério. Em ministério. Ministério. É. Mestrado em missiologia. Isso, exato. Ok. Então, pastor, a gente estava conversando sobre verdade absoluta e tiveram várias perguntas que a gente não conseguiu responder. Eu vou trazer uma pergunta para a gente. Antes, eu vou bater só um bate-papo rapidinho com você. Ah, já tem pergunta aqui chegando. Eu queria que você falasse rapidamente sobre essa questão que a gente até trocou umas mensagens hoje no Instagram, você escreveu, porque às vezes as pessoas, hoje em dia a gente se sente assim um pouco se achando muito quando a gente vem falando que a gente conhece a verdade absoluta. E parece que isso dá um ar, hoje em dia, um pouco vaidoso, sabe? De falar isso. E como que a gente pode apresentar isso para as pessoas? Que existe a verdade absoluta, mas sem querer também ser o conhecedor de tudo e de todos. Acho que essa é uma das coisas que mais incomodam, talvez, hoje em dia, né? É verdade. Bom, isso me faz lembrar, Rebeca, um texto de Paulo em Coríntios. Ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Primeiro, o som tá legal? Tá tranquilo ou não? Tá bem? Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ok. Então, em 1 Coríntios, capítulo 13, me permita ler aqui, há uma frase do apóstolo Paulo que revela essa tensão entre você estar no caminho excelente e ainda assim você ter um conhecimento parcial. Ele Uhum. fala exatamente sobre isso no capítulo 13, 1 Coríntios. Deixa eu só achar aqui, porque eu gostei da versão da Nova Almeida atualizada, quando ele usa uma expressão que retrata muito bem essa questão da nossa capacidade limitada de conhecer a verdade de maneira absoluta. Uma coisa é afirmar que existe verdade absoluta, outra coisa é dizer que temos um conhecimento absoluto. Aqui no capítulo 13, depois que ele diz no verso 8, o amor jamais acaba, o que é uma afirmação categórica que sugere também um caráter absoluto, ele diz no verso 9, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Então, eu gostei dessa expressão nessa versão porque retrata muito bem isso, né? Nosso conhecimento é incompleto. Então, isso não significa que o que nós sabemos não é consistente, não seja verdade. Não, é verdade. Mas é tão verdade quanto o nosso olhar para o sol. O sol está ali. É impossível negar a sua realidade. Mas quantos de nós conseguem mirá-lo por mais de alguns segundos? Ninguém consegue. Então, nós não podemos negar a realidade última, se tivermos realmente uma abertura para ela, mas temos que admitir que nossa capacidade de assimilação dessa verdade é muito limitada. Outra analogia que me vem à mente é sobre Santo Agostinho, que, de acordo com a tradição, andava muito perplexo sobre o mistério da Trindade, andando pela praia, acho que você já ouviu dessa história. Aqui é o meu cãozinho, viu, que está fazendo participação especial aqui. Não, tá tranquilo. Bom que humaniza mais a gente. É, então, dizem que Agostinho estava ali querendo entender o mistério de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele teria visto um garoto colocando água do mar num balde. E ele perguntou, o que, é que você está fazendo, meu filho? E o menino respondeu, estou colocando a água do oceano aqui nesse meu balde. E aí caiu, né, a ficha, vamos dizer assim. Ele entendeu que ali estava uma perfeita analogia do que ele estava tentando fazer. Ele estava tentando colocar toda a água do mistério da divindade na sua mente, que era um pequeno balde.
Então, nós podemos ter, como eu disse na nosso último encontro, podemos ter sim, devemos ter sim convicção daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos, né? Estarmos preparados para responder às pessoas por que nós fazemos o que fazemos, por que nós cremos no que cremos. É preciso que haja uma consistência na nossa fé, mas mesmo assim, nós temos que admitir que nós não temos todas as respostas, que nosso conhecimento, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, é incompleto, é verdadeiro, mas é incompleto. Só a eternidade, mesmo assim, durante toda a eternidade, na condição de criaturas, vamos estar sempre aprendendo, sempre assimilando novos vislumbres da verdade, né? Obrigada, Charles. A gente tem uma pergunta aqui do Mauro. Temos ciência de que Deus é a verdade, é a nossa doutrina. E bem, tá. Temos ciência de que Deus e a verdade é a nossa doutrina, que é bem completa. Ou até nela há alguma incongruência? É essa a pergunta. É isso mesmo, Mauro? Eu não sei se eu entendi direito, né? Ele pergunta se há alguma incongruência na doutrina adventista. Isso. Eu acho, pelo que eu entendi, é isso que ele quer dizer. Vamos ver se é isso mesmo. Ok. Olha, essa é uma pergunta, né, que acho que tem que ser respondida com cuidado. Como eu disse, nós temos que ter convicção. Convicção é mais do que opinião. Opinião é algo que eu defendo, convicção é algo que me defende. Então, eu preciso ter convicção. Agora, a minha convicção ela não pode ganhar ares de arrogância e, ao mesmo tempo, paralisar meu desejo constante de aprender, de conhecer mais a respeito da verdade. Os adventistas do sétimo dia, se eu entendi bem a pergunta dele, têm convicção sobre suas crenças fundamentais que, de acordo com a nossa posição doutrinária, estão baseadas na Bíblia, certo? Não é um credo, mas são expressões daquilo que nós cremos como fundamental. Por isso se chama crenças fundamentais. E essas crenças são listadas em 28 pontos que nós consideramos como essenciais. Mas nós estamos abertos a continuar estudando a Bíblia para percebermos com maior profundidade, com maior amplidão, aspectos, quem sabe, não percebidos anteriormente sobre a verdade. Isso quer dizer que nós não estacionamos em torno de um ponto e achamos que não tem mais nada para aprender, né? Uhum. Então, até onde nós conseguimos meditar e compreender as verdades bíblicas, nós não vemos nenhuma incongruência, nenhuma inconsistência. Achamos sim que o que nós professamos como fé corresponde a uma sólida base das verdades bíblicas, né? Aqui, Charles, isso está conversando diretamente com a segunda pergunta do João Bosco, que ele está falando assim: por que trabalhamos com o assunto de verdade absoluta se a própria igreja aceita a ideia de verdade presente? Ou seja, uma verdade que é progressiva na sua revelação, portanto, possível de alteração. Seria alteração ou seria desenvolvimento, né? Progressão. Né? Exato. Quando a gente usa esse princípio de que o conhecimento da verdade é progressivo, nós não estamos aqui assumindo que a verdade ela vai assumindo um caráter de contradição. Algo que é afirmado num determinado período é negado num posterior. Não. O que foi verdade no primeiro século continua sendo verdade no século XXI. Aquilo que nós entendemos como verdade que está baseada num princípio. Agora, a expressão da verdade, ou de uma verdade, ela vai ganhando novos contornos, ela vai tendo novos contextos de aplicação. E na hora da aplicação de uma verdade, é natural que você tenha uma norma diferente da que foi praticada numa época anterior. Quanto à expressão verdade presente, essa expressão os adventistas usam realmente com muita frequência para retratar a mensagem que nós cremos que Deus confiou à Igreja Adventista para dar ao mundo. A mensagem se baseia nas 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14.
Então, nós acreditamos que Deus deu, sim, ao povo remanescente da profecia bíblica uma mensagem única, que não foi compartilhada. A gente não houve nenhuma outra comunidade cristã falando a respeito dessas três mensagens, né, que são apresentadas lá como o Evangelho Eterno. Então, se fala de verdade presente no sentido de que nós acreditamos que é a última advertência que precisa ser dada ao mundo, desde 1844. Agora, essa expressão é tirada de uma frase do apóstolo Pedro, quando fala da verdade presente, que é a verdade que é oportuna para uma determinada geração. Por isso se chama verdade presente. Não que as verdades clássicas elas deixaram de ter validade. Não. Por exemplo, a verdade da Trindade continua valendo. A verdade da inspiração das Escrituras continua valendo. A verdade da criação, né, feita por Deus em 6 dias literais, continua valendo. Elas não caducaram. Contudo, o contexto que nós vivemos, considerando a restauração da verdade, é bom que se diga isso, essa expressão verdade presente, ela leva em conta como Deus utilizou ao longo da história vários movimentos cristãos para restaurar a verdade. Que, de acordo com a profecia de Daniel 7, a verdade seria lançada por terra, ou seja, ela seria desprezada, seria retirada do conhecimento das pessoas. Mas Deus restauraria a verdade. E isso aconteceu ao longo da história da igreja, pouco antes da Reforma Protestante e principalmente a partir da Reforma Protestante. As verdades bíblicas que haviam sido negligenciadas, como a justificação pela fé, o sacerdócio de todos os crentes, elas foram restauradas ou novamente pregadas pelos reformadores. E depois do movimento protestante, da Reforma Protestante, surgiram muitas denominações, como os presbiterianos, os batistas, os anabatistas, e cada os metodistas, isso, e cada um desses movimentos foram utilizados por Deus, conforme nós cremos, para restaurar uma verdade negligenciada. Por exemplo, os luteranos tiveram o grande mérito, vamos dizer assim, de ter restaurado a verdade da justificação pela fé. Martim Lutero, pregando as suas famosas 95 teses, ele estava ensinando uma verdade negada pela igreja medieval, que que o ser humano é salvo exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. Contudo, Lutero não foi além. Ele continuou, junto com os seus irmãos, o movimento luterano, batizando bebês. Então, o batismo continuou do mesmo jeito, conforme era praticado pela Igreja Católica. Mas os anabatistas viram que, se era para restaurar a verdade, então era para ser toda a verdade. E eles entenderam que o batismo, de acordo com a Bíblia, não era um batismo de bebês, era um batismo de pessoas em condições de se arrepender, e não seria só um pouco de água na cabeça, mas um batismo por imersão. Então, eles restauraram outra verdade que até então não havia sido recuperada. Então, aconteceu, só ilustrando esse ponto, para mostrar que ao longo da história sempre teve uma verdade presente, porque era necessária que ela viesse à tona. É como se fossem vários vagões de um trem, em que cada movimento traz à luz uma verdade negligenciada, começando no período da Reforma. E os adventistas, humildemente, se percebem como o último vagão desse trem, pegando toda a herança protestante, no que diz respeito de verdades que foram restauradas, e pregando as mensagens que eles receberam mediante o estudo das Escrituras, como a verdade do sábado, da imortalidade condicional, do santuário, entre outras verdades. Então, nós acreditamos que, nesse sentido, a nossa pregação ela tem uma mensagem, uma verdade presente, mas sem anular as que já foram reveladas. Interessante, porque quando você está falando dessa importância de como a verdade ela vai se desenvolvendo, eu lembrei, por exemplo, do final do livro ali de Daniel, que fala assim, ó, pega o livrinho, mas guarda que ainda não é para esse tempo. E uma das visões que a gente tem quando chega em Apocalipse, quando tem o livrinho, já o livro já é para ser desdobrado, porque quando a gente chega no final do Apocalipse, ele fala, ó, não guarda essa mensagem, fale dessa mensagem. Então, a gente vai vendo como é maravilhoso também, né?
Deus conhece tanta humanidade que ele sabe exatamente o momento adequado para que ela possa entender certas coisas. Eu acho isso sensacional. A Luísa tem uma pergunta aqui. Como defender que existe uma verdade absoluta, que é a Bíblia, diante de todas as religiões existentes? E eu também tenho uma questão com isso, Charles, porque eu morei fora do Brasil um período, fiz meu mestrado fora, e a minha companheira de quarto, de apartamento, ela é hindu. E ela era uma pessoa simplesmente maravilhosa, uma das mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida, assim, sabe? Sensacional, de caráter, de compaixão, de, assim, sinceramente, deixa muito cristão no chinelo. Eu vou ser bem sincera com você. E lá eu também aprendi, eu conheci algumas pessoas de origem muçulmana maravilhosas, maravilhosas, e eu entendi muito essa questão da cultura da religião. Às vezes você é de uma religião, porque culturalmente é aquilo, mas não necessariamente você exerce aquilo, enfim. Mas essa pergunta da Luísa, como é que você fala isso pra gente num mundo enorme, multiétnico, religiões antigas como hinduísmo, budismo, religiões que também têm uma origem parecida com o cristianismo, com o muçulmano, o judaísmo. Como é que você responde isso pra gente? Olha, durante um tempo eu fiquei também muito perplexo com essa questão. Será que realmente só serão salvos os que tiverem tido oportunidade de conhecer o Evangelho? Né? Eu não falo nem conhecer a pregação adventista, porque tem gente que vai ainda mais longe, diz assim, ó, se não conhecer a mensagem adventista, que é bíblica, mas que é peculiar, né? Se não conhecer, não tem salvação. Bom, eu entendo, e eu acho que há muita consistência nisso, de acordo com a Bíblia, que Deus julgará cada pessoa de acordo com a luz que ela recebeu. Há um pensamento de C.S. Lewis que, para mim, ele esclarece bastante. Ele diz assim, todas as pessoas que forem salvas só serão salvas por meio de Cristo. Ninguém será salvo se não for por meio de Cristo. Agora, nem todas as pessoas que forem salvas por Ele terão conhecido a respeito de Cristo. Pode parecer estranha à primeira vista essa declaração, mas quando a gente analisa com mais calma, a gente vê que faz todo sentido. Ou seja, qualquer pessoa, de qualquer cultura, qualquer país, de qualquer época, que um dia chegar no céu, chegar realmente diante de Deus e realmente receber as boas-vindas, será única e exclusivamente porque Jesus Cristo veio este mundo salvar a humanidade. Ele morreu por todos os seres humanos. Então, o ingresso já está pago para todo mundo. Agora, tem gente que sabe quem fez isso. E tem a opção de acreditar ou não acreditar que o ingresso está pago. Né? Eu estou falando aqui nessa analogia simples, mas é óbvio que eu não acredito que salvação é só um ingresso para ir para o céu. Muito mais que isso. Sim. Né? Mas, assim, só para ilustrar, tem gente que sabe quem comprou esse ingresso para mim. Jesus disse, fui eu. Senhor, muito obrigado. Mas tem gente que recebeu o ingresso e não sabe. E vai estar lá do mesmo jeito. Qual é assim, a base bíblica para afirmar isso? A base bíblica, como eu disse primeiro, é que Deus não julga as pessoas além daquilo que elas puderam entender. Isso está, por exemplo, em Atos, capítulo 17, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aqui, Paulo falando aos atenienses, que eram pagãos, que tinham vários deuses, ele chega de maneira muito respeitosa e fala aqui no verso 30. Primeiro ele diz assim, né? Ele está ampliando a concepção dele sobre a verdade, sobre Deus. Então ele diz, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Essa é a verdade, só que ele diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Então, quem teve o conhecimento, então tem mais responsabilidade. E a mensagem é, se arrependa. Você não sabia, mas agora você sabe. Mas quem não soube, não vai ser cobrado do que não soube. Entendeu? Então, essa pessoa que você conheceu, essa amiga, né, que demonstrou um caráter muito amorável, sem dúvida alguma, eu diria que o Espírito de Deus já está trabalhando com ela. E ela, por estar receptiva à luz de Deus,
ela está sendo conduzida por ele. Pode ser que ela chegue ao conhecimento pleno da verdade. E vai ser mais fácil para ela permanecer na verdade quando ela sai de uma luz pequena para um holofote, uma luz imensa, né? Mas se por acaso ela não chegar a ter oportunidade de estudar a Bíblia, de conhecer um missionário, enfim, de entender quem é Cristo, se ela não conhecer esses pormenores do Evangelho, mas for fiel à luz, que com certeza já chegou à mente dela, ela não será assim descartada por Deus. Ela não perderá sua salvação porque ela simplesmente não conheceu o que eu e você conhecemos. Tá certo? Então, Até. a Desculpa, foi mal. Não, a Bíblia fala nesses termos, né? Deus deseja que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, mas é fato que nem todos chegam. Nem todos chegam. Até porque quando a gente viu no primeiro encontro sobre cosmovisão, então eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que nasce em uma cultura totalmente diferente do que é ocidental, é outra visão do mundo, estão acostumados com, né? Então, assim, lógico que Deus é capaz de transformar qualquer cosmovisão, né, nessa questão, mas a gente também tem que ter uma sensibilidade que para essas pessoas que não estão acostumadas igual nós, com um certo viver, né? Para Sim, elas, o espírito se move de uma forma diferente, guiando a verdade de uma forma que é adequada para elas, né? E sim. que, enfim, no céu a gente vai conhecer tudo. Aqui, outra pergunta. Se o conhecimento sobre a verdade incompleto, podemos, eu acho que é sem que ele quis dizer, sem o conhecimento sobre a verdade incompleto, podemos pressupor que a nossa interpretação sobre os princípios bíblicos também são incompletos? Bom, de acordo com o texto que eu li, em última instância, de maneira geral, sim, nosso conhecimento, ainda que seja consistente, ele é incompleto. Por isso que os adventistas, eles não definem um credo. Na primeira edição do livro Nisto Cremos, em 1980, a igreja reunida na Assembleia Mundial, quando aprovou essas crenças, fez questão, tem na primeira edição do livro, fez questão de destacar que aquilo não expressava um credo monolítico da igreja, mas... Aqui. Pois é. Vamos continuar então. Tem uma pergunta que a gente não falou no nosso encontro de sábado, que é do José Carlos em Itabuna. Ele falou o seguinte: sou cristão e aceito que há uma verdade absoluta na Bíblia, mas há várias interpretações sobre os escritos bíblicos. Como encontrar a verdade em meio a tantas verdades? É. Realmente isso parece, à primeira vista, como procurar uma agulha no palheiro, né? Porque a pessoa fica meio atordoada diante de tantas reivindicações, diante de tantas asseverações de que não, a verdade está conosco, não, a verdade está aqui conosco. Parece aqueles camelôs, sabe, em ruas dos grandes centros, quando você passa, não, aqui é mais barato, vem aqui, né? E você acaba não acreditando em ninguém, em ninguém. Então, eu costumo falar para uma pessoa que se sente assim perdida nesse mar de pregadores, de religiões. Primeira coisa, ela tem que ter algum pressuposto. E um pressuposto básico é o seguinte: existe um Deus, esse Deus é bom e esse Deus tem interesse em mim, em me ajudar. Eu tenho que ter algumas premissas básicas, porque se a pessoa, primeiro, não acredita que existe um Deus, então fica difícil, ela tem que resolver esse problema antes. Segundo, se ela admitir realmente que Deus é bom, no sentido de ser um Deus que quer o nosso bem, nossa felicidade, então, inevitavelmente, ela deve acreditar que não só ela está procurando Deus, mas antes Deus está procurando por ela. Então, uma vez eu estava... peguei um táxi vindo do aeroporto aqui em Salvador, tem muito tempo isso. Eu estava cansado de viagem, né? Estava dormindo assim, estava no banco do carona, não estava atrás, estava ao lado do motorista. E aí me veio um pensamento: puxa, você está aqui, você não vai testemunhar de Cristo, não vai falar de Deus, perdendo essa oportunidade, quase meia hora no táxi, ver aquele peso na consciência. E aí, meio a contragosto, eu comecei a falar com o taxista, né? Comecei a falar de Deus.
Aí eu fiz todo aquele rodeio. O senhor acredita em Deus? Ele disse, acredito. O senhor acredita? Aí foi assim e tal. Aí, finalmente, né, como se diz, para fechar a oferta, eu disse, o senhor tem Bíblia em casa? Ele disse, tenho. Aí, eu disse, pronto, tá, vai estar fácil, né? Disse, e o senhor acredita na Bíblia? Aí, para minha surpresa, ele disse, não. Aí, não? Não. Aí ele completou, me convence a acreditar nela? Me pegou de surpresa, sabe? Na hora, assim, eu fiquei assim, pensando, o que é que eu digo agora? E aí eu lembro que eu falei assim, olha, aí eu falei o que disse aqui, olha, o senhor crê que Deus tem interesse na sua vida? Não acredito. Agora, se Deus tem interesse na sua vida, é razoável pensar que ele queira se comunicar com o senhor, né? Como é que você vai saber o que ele quer do senhor se ele não falar? Ele disse, é verdade. Ele disse, agora, se Deus quer falar com o senhor, por quais caminhos o senhor acha que seria mais razoável ele falar com o senhor? Por bola de cristal, tarô, né? Cartas, ou por um livro? Um livro escrito há muitos anos, há milhares de anos, e que resistiu à prova do tempo, à prova das perseguições e que, ao longo dos séculos, tem transformado a vida de milhões de pessoas. Qual desses caminhos o senhor acha mais provável? Aí ele disse, a Bíblia, né? Ele disse, pois então. Então, para uma pessoa que está confusa, assim, não, todo mundo diz que tem as verdades, eu digo, vá à Bíblia. Não confie em mim. Não, você não tem que acreditar em mim. Você tem que ir à fonte original, que é a palavra de Deus. E há uma promessa da Bíblia. Jesus disse assim, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá a respeito da doutrina. Então, eu gosto de afirmar o seguinte, se você realmente quer conhecer a verdade, você a conhecerá. Agora, você precisa ir à fonte certa. A fonte certa para nós é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aí vem um outro ponto. Ah, mas é difícil, como é que eu vou interpretar? Alguém mencionou aí, né? Até a Uhum. Bíblia menciona um caso também de uma pessoa sincera que já conhecia o Deus verdadeiro, era um etíope, um alto funcionário da rainha Candace. Ele foi a Jerusalém adorar e vinha voltando lendo a escritura do profeta Isaías. Deus, sabendo da sinceridade dele, mobilizou Filipe para ir até o seu encontro. E quando ele ouviu que ele estava lendo em voz alta, ouviu ele lendo a escritura, Filipe se aproximou e disse, você entende o que você está lendo? Eu acho que essa é uma boa abordagem, sabia? Você entende? E ele, sinceramente, disse, como eu vou entender se alguém não me explicar? Como? E aí foi a deixa para Filipe subir lá na carruagem e explicar, a partir daquela escritura, sobre Jesus. Então, ainda Uhum. hoje, isso funciona muito. As pessoas que estão querendo conhecer a Deus e que já sabem que a Bíblia é a fonte segura para isso, talvez ainda vão precisar de alguém do lado para lhe explicar algumas passagens. Não para pensar por elas, mas para explicar. E na medida que você for vendo as explicações, se achar que essas explicações são razoáveis, você vai decidir se vai aceitar ou não essas explicações. Tá certo? Então, acho que é uma mistura assim, de sinceridade, bom senso para fazer uma separação entre joio e trigo, né? Eu, pelo menos, acho que todos nós precisamos ser gênios para perceber que tem muita conversa hoje em dia aí, muita gente que fala em nome de Deus, mas que tem uma abordagem muito, vamos dizer assim, muito charlatã, muito manipuladora. Então, você Mercantilista. mercante exatamente, entendeu? Gente que promete o céu aqui na terra, gente que está mais interessado na sua carteira do que na sua salvação. Então você tem realmente que discernir e pedir, Deus, me oriente, me ajude aqui, que eu quero fazer a tua vontade. E eu conheço casos de dezenas de pessoas que passaram por isso e chegaram finalmente àquele momento e disse, que bom, cheguei, conheci a verdade. Não de maneira assim, não tenho mais nada para saber, mas Uhum. Uhum. conheci o suficiente para ter alívio, ter paz no meu coração, né? E isso remete para a pessoa de Jesus, que ele mesmo disse, eu sou a verdade. Para a gente ter a nossa. Vai ser agora a nossa última pergunta. Se alguém tiver aqui, última pergunta, porque amanhã tem mais resgate da verdade, eu tenho que me preparar.
E também o pastor tem que ir. A gente combinou até 8h40 às 9 e a gente teve a paradinha aqui tecnológica. Então, se vocês têm aí, última pergunta, porque eu já fiz todas que eu tinha aqui registrado do último sábado e agora eu não consigo entrar lá no chat lá da transmissão, mas quem tem mais pergunta, última pergunta para falar. Se vocês não tiverem, eu tenho, pessoal, não tem problema. Eu tenho muita pergunta. A gente pode bater papo aqui até acabar às 9. Não estou vendo nenhuma pergunta, então eu vou fazer. Como que a gente. Essa pergunta é um pouco complexa. Como a gente pode separar a verdade da cultura? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas, elas pegam um aspecto cultural e botam aquilo como a verdade, todo mundo tem que seguir. Até na época de Jesus, né? Porque eu lembro de Paulo, ele falando para os Gálatas, falou assim, ó, até Pedro estava comigo e depois chegaram alguns, creio, de Jerusalém, e ele também começou a fazer, a desprezar os gentios. Então, como que a gente pode hoje discernir o que é cultural e o que é verdade? Ok, eu ouvi sua pergunta. Você está me ouvindo? E deu uma travadinha aí quando você estava falando, cortou um pouco. Mas você está me ouvindo aí, Rebeca? Alô, Rebeca? Tá travado. Sogrinha na área, aqui cortou. Oi, Rebeca. Tô, Ok, sim, tô vamos ouvindo. lá. Olha, a cultura, né? Lembra daquele pensamento que eu citei no sábado passado sobre um teólogo chamado D.A. Carson? D.A. Carson disse o seguinte, que nenhuma verdade ela pode ser expressa fora de um contexto cultural. Toda vez que a gente articula a verdade, ela sempre vai dentro de um contexto cultural. Contudo, a verdade é maior do que a cultura. E isso tem que ser distinguido. A verdade, ela não pode ser confundida com a cultura. Há elementos na cultura que eles merecem, que eles podem ser afirmados pelos cristãos, ser celebrados. Mas há outros elementos culturais que eles precisam ser denunciados e confrontados. Então, os cristãos nem devem ser assimilados ou assimilarem a cultura de maneira cega, nem tampouco rejeitar a cultura de maneira extremista. Tem gente que acha o seguinte, se você quiser ser relevante, você tem que assimilar os valores culturais, você tem que, sabe, entrar de cabeça. Outros acham não, se você quer ser coerente com a sua profissão de fé, com a verdade, você tem que se separar de tudo que é cultural. Você tem que criar uma subcultura. E muitos fazem isso, uma subcultura cristã, uma subcultura adventista ou batista, ou qualquer outra denominação. Na verdade, Uhum. quando você olha para a Bíblia, a recomendação é que a gente seja sal. E como sal, a gente tem que entender que essa metáfora fala de um impacto positivo no mundo. Esse impacto, ele está relacionado com aspectos que o sal carrega. Por exemplo, o sal, ele realça o sabor, ele reafirma o valor do alimento, né? Então, nosso papel na sociedade, na cultura, é realçar alguns elementos da cultura, tornando a sociedade um lugar melhor. Não podemos só ser conhecidos como aqueles que são do contra, aqueles que são antagonistas de tudo que não for religioso, não presta, né? Não, eu acho que não, Jesus não pede isso da gente. A gente pode e deve realçar alguns aspectos da cultura. Por outro lado, o sal também ele tem um caráter de preservar o alimento, de evitar que o alimento apodreça. Então, nesse sentido, o cristão
o cristianismo tem um papel de evitar com que a sociedade, a cultura contemporânea, ela se deteriore, porque há muitos elementos culturais que não podem ser aceitos, eles têm que ser combatidos, eles precisam ser confrontados. É nesse sentido que nós temos que distinguir aquele elemento cultural que pode ser celebrado e aquele elemento cultural que tem que ser rejeitado de maneira muito clara. Então, nós não podemos, nem aceitar cegamente tudo, nem rejeitar cegamente tudo, né? E vai depender muito, sabe, de cada momento em que nós estamos para fazer esse julgamento. Há um outro aspecto aqui que eu queria destacar, que é, nós não temos que deixar sempre pegar ou largar. Não existe Uhum. só, não existe só bem ou mal. Ainda hoje eu estudei aqui, meditando, né, para a nossa conversa, tem uma passagem lá aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, e permita ler aqui rapidinho, eu não sei quanto tempo ainda temos, mas rapidinho aqui, capítulo 7, é uma questão ética que Paulo está tratando aqui, a questão do casamento para pessoas solteiras. Eles viviam um contexto de tempos angustiosos, Paulo diz assim, é melhor não casar e tal. Mas aí, lá no finzinho do argumento, Paulo diz assim, olha, mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, provavelmente a noiva, né? Se ela tiver passado a flor da idade, até interessante isso aqui, diz que a pessoa deveria considerar até se a menina já havia passado da flor da idade. Se as circunstâncias o exigem, ele diz, faça o que quiser. Olha aqui, faça o que quiser. Não peca. Que se casem. Porque ele já tinha dado o conselho, é melhor não casar, você vai ter menos preocupação. Mas se você achar que deve casar, faça o que você quiser, não peca. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre sua própria vontade, resolveu em seu coração conservar a virgem, a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem. Quem não casa faz melhor. Então, eu só quero, independente da opinião de Paulo sobre se é melhor ser solteiro ou casado, eu quero extrair essas duas expressões que ele coloca aqui. Faz bem e faz melhor. Faz bem e faz melhor. Porque, às vezes, a gente coloca uma situação onde só há duas opções, assim. Faz bem ou faz mal. Você pode ter uma opção de fazer e tem outra de fazer melhor. Mas é você que vai ter que decidir. Não existe alguém impondo que possa impor isso para você. Uhum. Por exemplo, se alguém está na dúvida, né? Por exemplo, está na dúvida se vai fazer uma graduação numa faculdade confessional, porque lá tem valores cristãos, ela acha que vai ser um ambiente menos hostil à sua fé, ela vai estar no convívio com professores cristãos, então ela quer estudar, quer fazer faculdade no ambiente religioso. Aí, outro não, eu quero ir para uma federal, porque lá talvez eu vou estar diante de mentes, né, mais preparadas, uma biblioteca mais, né, sofisticada, lá tem mais chance de fazer um mestrado, enfim. Aí alguém diz, assim, não, é errado ir por esse caminho. Não, não existe isso. Você vai ter que decidir. Você que vai ter que avaliar, apesar de tudo, como o Paulo colocou no exemplo aqui do casamento, dizer assim, não, eu vou por aqui. Agora, você tem que estar consciente do custo, porque sempre vai haver custo. No momento que a gente decide por algo, a gente está eliminando todas as outras alternativas, né? E nesse contexto, isso vale também para definir questões de verdade em vários ambientes, em vários contextos culturais, né? Então, eu acho que nós temos que levar em conta que a questão não se resume só a uma opção binária. É verdade, tem muita coisa que é certo e errado. Existe certo, existe errado. Os cristãos acreditam nisso. Mas há outros aspectos que não estão com esse peso. É uma questão de opinião. E no ambiente de opinião, de consciência, cada um é livre para decidir. Muito bom, viu, Charles? Se fosse errado estudar em federal, eu estava complicado, porque desde os 12 anos eu estudo em ambientes não confessionais. Então, mas, obrigada Só pela foi sua ilustração, participação. viu? Foi muito...
Foi muito enriquecedor, assim, posso dizer pelo pessoal, né, que está assistindo. Para mim foi muito enriquecedor. Gostei muito do diálogo, acho que é necessário. Eu acho que nós precisamos sentar e conversar. Eu acho que assim a gente cresce na nossa fé, cresce também como corpo, sabe? Porque a gente também tem que saber que às vezes tem opiniões diferentes e não necessariamente isso é uma coisa herética, isso faz parte da nossa liberdade de consciência. E tem os que sim somos unidos na nossa crença, naquilo que a gente acredita, na nossa convicção, como você falou hoje. Então, quero agradecer mais uma vez sua presença no sábado passado e hoje. Convido a todos a seguir o Pastor Charles. Ele tem uma live às 8 da noite, toda segunda-feira, é isso mesmo? É, é isso E, mesmo. então, sugiro que vocês sigam ele. Assim, muito feliz de ter batido esse papo com você. E realmente amanhã, às 11h10, no YouTube da Igreja Adventista Central de Brasília. Aí já vai falar com o pastor Edson Nunes também, né? Do NAS. E a gente vai falar sobre ética. E a gente vai conversar também com ele semana que vem. Ainda não sei o dia, por live. Espero que não trave. Mas obrigada, Charles. Boa noite, feliz sábado. E sábado, gente. Até mais.